Mais um episódio aqui do nosso Carreira e Negócios. E a gente está numa sessão especial aqui que a gente vai falar de crédito e cobrança. E essa sessão a gente vai ir a fundo, não só em cobrança, mas assim, numa transformação da parte de cobrança. Aquela cobrança antiga que você fazia com call center, quando a gente fala agora de GenAI, automação, robô, o que está acontecendo com a cobrança, né? Qual é essa mudança aqui, onde você tem um agente humano fazendo a cobrança e indo para o mundo digital, indo para a inteligência artificial. E para falar sobre isso aqui, eu trouxe o Marcos Souza. Marcos, muito obrigado por estar contigo, cara. Não, obrigado pelo convite, cara. É uma honra poder conversar um pouquinho, compartilhar esse conhecimento aí que a gente tem de carreira de cobrança. Muito bom. O Marcos, para começar, cara, deixa eu voltar aqui. Eu te conheci lá no saudoso Collections Lab, né? Então, começando aqui pela parte de carreira, como é que começou a tua carreira no mundo de cobranças, cara? Eu comecei como a maior parte das pessoas de cobrança, na PA, né? Comecei cobrando, não era nem operador de cobrança, era estagiário de operador de cobrança. E aí fui aprendendo, né? Eu surfei a entrada do digital. E como a galera era um pouco mais antiquada, aquele escritório de cobrança bem quadrado, eu fui aprendendo rápido. Aí consegui ir de call center em call center. Eu trabalhei já em 10 empresas, tive 3. Trabalhei na maior parte dos call centers pequenos, grandes do país. Em algum momento eu fui trabalhar na Azul Linhas Aéreas, aí saí de cobrança, comecei a tocar atendimento, que é quando você aprende ali um meio campo entre o que é a experiência do cliente, né? O que é aquela cobrança tradicional raiz. E aí recebi a proposta da McKinsey, que foi quando foi a hora de construir o Collections Lab, e aí a gente começou a testar tudo que havia de melhor no mercado, enfim, tudo que a gente pudesse usar para alavancar, gerar impacto nos clientes. Quer dizer que você começou sendo o cara que liga importunando as pessoas para cobrar a dívida mesmo, né? Importunando, ameaçando, pedindo, implorando, tentando ajudar. Enfim, o Brasil é um país enorme, né? Só quando você está na linha ligando de norte a sul que você entende a diferença social, né? Até a diferença entre produtos você acaba percebendo ali que tem que importunar. Com a inadimplência que a gente tem nesse país, se você não ligar para cobrar, o outro vai ligar, vai importunar e vai receber primeiro. O Marcos, aí aproveitando um pouco, né, a gente comentou aqui do Collections Lab, mas para quem está acompanhando a gente aqui no podcast, né, o que foi essa iniciativa do Collections Lab? A iniciativa, a McKinsey ela tem 90, 100 anos de experiência em crédito e cobrança, mas nunca colocando a mão, né? Nunca pilotando a iniciativa. O Collections Lab foi justamente uma iniciativa disruptiva para poder pegar parte, né, fatia ali da carteira de crédito e não só sugerir o que tinha que fazer, mas estar presente mesmo dentro da operação de cobrança, pilotando a estratégia e pilotando todo tipo de teste possível para ver o que dava um melhor fit e que gerasse o maior impacto para os clientes, não só sugerindo, mas também demonstrando que dá para fazer dentro da própria realidade deles. Então, em outras palavras, né, em vez de vir uma consultoria entregar um PowerPoint, a empresa entregava um pedaço da carteira para o Collections Lab executava a cobrança e tinha assim, a obrigação, pelo menos o dever moral de devolver uma performance melhor do que estava antes e depois mostrar o como que fez isso para poder replicar para toda a carteira. Era isso, né? Essa era a ideia, né? Descobrir qual que era a melhor prática e fazer o rollout para a carteira inteira e gerando um mínimo de impacto possível, porque como era uma fatia pequena de cada um dos clientes, a gente conseguia testar sem gerar impacto, o negativo, o que dava errado não gerava ônus, mas quando a gente acertava, o bônus era muito grande, e aí rolloutava para a carteira inteira, e de uma forma que garantisse, né? Você não precisava tentar convencer que aquilo ia dar certo.
Você tinha número, você tinha um case e provava que aquilo dá certo, e isso gera muito mais impacto positivo no cliente, e a chance dele rolloutar, né, dele acreditar e de fazer é muito maior do que só de você sugerir o que tinha que fazer. E aí, só para ver se eu me lembro corretamente, a gente está falando aqui de uma carteira early stage, então assim, sei lá, de 0 a 60, 0 a 90 dias, e na época, basicamente, ou call center ou alguma ferramenta aí de mensagem, o robô, alguma coisa, URA, né? Qual era o escopo de atuação? Tinha de tudo, né? Tinha early stage e late stage. Dava para pilotar as duas coisas. Acabava vindo o que a gente chama de arrasto, né? Às vezes o cliente tem muitas parcelas inadimplentes e tem mais de um contrato, você acaba pegando o late stage também. Como são alguns anos atrás, ainda não estava na era do bot, mas era aquela transformação digital do discador preditivo. Que você tira uma pessoa que fazia ali 50, 80 atendimentos por dia e ela passa a fazer 180, né, com ocupação altíssima. Era o tipo de tecnologia que você filtrava com a URA no receptivo, você conseguia diminuir a quantidade de pessoas no call center, porque a gente começou a colocar automatizações em que o cliente tinha um self-service, né? Um autosserviço. Ele conseguia entrar, pegar sua segunda via, conseguia negociar no telefone sem falar com o ser humano, enfim, todo esse aparato tecnológico ali rudimentar, né? Na primeira etapa da transformação digital da cobrança, a gente conseguiu testar de diversos fornecedores e diversos tipos de tecnologia até encontrar ali qual que era a melhor combinação. Perfeito. E aí vocês faziam cobrança da carteira dos diversos banco, varejista, telecom, vários tipos de empresa, né? Tinha banco, telecom, veículo, um monte de serviço diferente. Então, as melhores práticas elas acabam valendo para qualquer segmento, né? O crédito tem essa vantagem, tem uma particularidade ou outra entre setores, mas no 80-20, né? 80% de fazer o básico ali bem feito valia para todo tipo de segmento. E nessa época, assim, que alavancas funcionavam bem, assim, a gente está falando basicamente, então, assim, sei lá, 80, 90% é cobrança via call center, né? Que alavancas funcionavam? O que as empresas estavam pecando e que estavam sendo um ofensor para a performance delas? Eu acho que o primeiro grande erro dentro de qualquer operação de call center, seja de atendimento ou de cobrança, é a falta de investimento nas pessoas. Então, a galera tinha aquele galpão com 2.000 pessoas, o supervisor era o operador de ontem, o control desk, o analista da estratégia também era operador há 2 meses, 3 meses atrás. Foi aquela pessoa que foi promovida, mas a empresa não investiu R$1 para formar e para ele saber o que ele está fazendo. Então, qual o primeiro erro? A falta de qualificação das pessoas que estavam pilotando a operação em si. Tinha potencial de ganhar, tinha potencial de aumentar a recuperação, mas, infelizmente, existe uma lacuna muito grande de falta de investimento em capacitação. E essa falta de capacitação também impacta na falta da tecnologia correta, na falta da estratégia correta. Às vezes eram erros básicos, né? Por exemplo, você está com o seu celular provavelmente no seu bolso, eu estou com o meu no meu bolso. Discavam na horizontal, priorizando telefones residenciais. Uma pequena mudança de estratégia, que em vez de discar na horizontal, disca na vertical primeiro para o celular de todo mundo, só isso já alavancava muito o contato com a pessoa certa, que alavancava acordo, que alavancava pagamento. O uso do discador preditivo, né? Sair daquele power, que é discar na mão. Olha o tempo que leva para discar na mão para uma pessoa, né? Você tem um discador com um algoritmo que funciona relativamente bem, calculando qual que é o tempo médio de atendimento do atendente, qual o percentual de chamadas que atendem, enfim, ele faz toda essa conta e ele dispara chamadas suficientes para manter as pessoas 80, 85% do tempo ocupadas. Então,
Quando você tem uma operação enorme e só tem 30%, 40% de ocupação, né, de tempo falando realmente com clientes, é uma baita oportunidade da implementação de tecnologia. Então são esses dois grandes blocos, né? Falta de capacitação, e essa falta de capacitação gerava uma lacuna tecnológica. Tá, então assim, só para ver se eu entendi aqui a parte de lacuna tecnológica, se você falou taxa de ocupação, então, por exemplo, se eu estou cobrando uma dívida, eu levo 1 minuto conversando com a pessoa para fazer a cobrança, na média, e depois eu fico esperando mais 1 minuto. Eu estou, na verdade, ocioso esse tempo, que eu poderia já estar conversando com outro. Poderia estar falando com o dobro de pessoas. Dobro de pessoas, eu ter uma estrutura que é metade do tamanho da estrutura Ou ter o dobro de resultado. Ou ter o dobro de resultado. E aí, quando você fala de discador preditivo, você está falando que é um discador onde ele não espera a pessoa terminar de falar já para começar a tentar completar a próxima ligação. E Exato. quando a pessoa para de falar, a ligação está entrando e já vai para o próximo atendente que está disponível. Simplificando bem, ele garante que entre uma chamada e outra você leve no máximo ali 15 segundos. Então você sempre fala 1 minuto e 20, fica 15 segundos ocioso. Fala 1 minuto e 20, fica 15 segundos ocioso. O que já é muito melhor do que você falar 1 minuto e 20, que é mais ou menos o tempo médio de atendimento de uma ligação ativa, e esperar 1, 2, 3 minutos até a próxima chamada, né? Esse tipo de tecnologia, que já está ficando até ultrapassada agora, que a Anatel está mudando as regras do jogo. A gente já tem bot, a gente tem WhatsApp, tem coisas que funcionam muito melhor hoje. Mas naquela época, isso era o que gerava impacto na largada, né? Isso era quick win. E um operador, assim, se a operação estiver em alta performance, ele consegue fazer quantas chamadas por hora ou por dia? Depende do tempo médio de atendimento, mas eu falo que a gente faz gestão de call center igual faz gestão de fábrica. Exatamente funciona como uma esteira, né? Ele tem 6 horas e 20 de tempo de trabalho, aí tem NR17 que vai tirar 40 minutos, que na verdade vão ser uns 57 minutos, que ele também vai no banheiro, ele também tem que receber um feedback. Sobrou o tempo disponível, né? Que é o tempo que ele está sentado pronto para falar alguém. Ele vai falar ininterruptamente? Não, vai ficar doente na primeira semana. Então a gente tem que garantir que seja mais ou menos esses 15 segundos entre uma chamada e outra. Se ele levar 1 minuto e 20, né, de tempo falado e tiver 15 segundos entre uma chamada e outra, vai dar mais ou menos umas 180 chamadas por dia, né, que são essas 4 horas disponíveis dividido pelo tempo médio de atendimento. Uhum. E aí você vai criando um pouco dessas referências, esses benchmarks de como é que está a operação hoje, ou como é que está a operação entre diversos operadores, para ver o quanto que você pode chegar em termos de eficiência, né? Isso, a gente costuma quebrar entre quartis, né? São 4 grupos, os top performers, os 2 do meio e os low performers. A meta, normalmente, é o que eu falo, né? O mercado, às vezes, você chega no lugar... A meta é tanto. Não, a meta é a capacidade instalada da fábrica. Se ele consegue fazer 180 chamadas por dia, deveria ser 180. E aí você tem as suas taxas de conversão, vezes o ticket médio é o tanto de dinheiro que consegue fazer. Mas na prática é isso, é garantir que você esteja usando o máximo da capacidade instalada desse operador. Ou seja, hoje em dia não só do operador, o bot de voz que... faz o mesmo trabalho do operador, só que numa escala muito maior. E agora também o bot de inteligência artificial do WhatsApp, que também faz um excelente trabalho. Tá, então deixa eu só ver aqui, né? Então você estava falando aqui de ter mais contato com a pessoa certa, de converter mais. É como se fosse um funil de vendas de marketing digital, né? Exato. Olha, o cara que está em alta performance faz 180 chamadas por dia. Mas para fazer 180 chamadas por dia, talvez o discador tenha que discar o dobro ou o triplo disso. 3 mil chamadas, mais ou menos, para 4% das pessoas atendem. Então o discador está fazendo 3 mil chamadas, isso vai converter em 180 alôs. Aí desses 180 alôs, na hora que a pessoa atendeu, às vezes não é mais o número e tal. Então eu vou ter uma taxa de pessoas que eu falo
que são as pessoas que estão de fato devendo, né? Isso, é a taxa de CPC, né? Contato com a pessoa certa. Que depende do se é early ou late stage, mas no early stage gira de 40% a 50%. Ou seja, 90 pessoas das 180 vão ser a pessoa correta. Liguei para o Marco e encontrei o Marco. Até porque, por lei, eu não posso abrir o dado, né? Não posso falar que uma pessoa está devendo para outra pessoa. Eu só posso falar para ela mesma. E aí também vem a taxa de conversão da habilidade do seu operador, que também vai girar ali em torno de uns 50%. De tirar uma promessa. De tirar uma promessa, de tirar um acordo que o cliente quer pagar. Já são 45 promessas de pagamento. Metade vai pagar, né? Tá, e aí você está comentando, então, cada delta que você consegue... se eu estava em 150, foi para 180. Se eu estava em 40% de falar com a pessoa certa, fui para 50. Se eu estava em 50 de promessa, fui para 60. Cada delta que tem de melhora nesse funil, no final vai gerar mais pagamento, né? Exato. Para cada etapa do funil, você tem alavancas que vão gerar melhora de performance. Como é que eu melhoro as 180 atendidas? É controlando o TMA, não pode ficar muito tempo falando com os mesmos clientes, né? Como é que eu controlo a taxa de acerto de contato com a pessoa certa? É ligando principalmente para o celular, é fomentando ligações receptivas, porque a pessoa certa está te ligando, né? Então você aumenta essa taxa, você... fazendo segmentações dentro da sua estratégia, ligando para pessoas que você já encontrou antes, né, para insistir naquela pessoa que você já sabe que é o telefone certo dela. Por exemplo, uma quebra de promessa. Pô, já liguei para o Marco. O Marco já falou que ia pagar, o Marco não pagou. Ele deveria ser minha primeira ligação ali da estratégia do dia seguinte, e isso também puxa contato com a pessoa certa para cima. E a taxa de conversão, né, de acordo em promessa, de contato com a pessoa certa em acordo e de acordo em promessa, aí é investimento, né, de treinamento no operador para ele melhorar o contorno de objeção, para ele melhorar a argumentação, enfim, aí é um outro mundo. Você está falando aqui de treinar nos scripts que estão funcionando melhor, né? Isso. Tá. Aí você falou também dos quartis, né? Você falou de, olha, eu vou olhar o operador que está em cada quartil e... Como é que funciona essa parte? A parte do quartil, conceitualmente, primeiro, é você provar para todo mundo que dá para fazer próximo da capacidade instalada. O primeiro quartil ele vai fazer muito próximo dessa matemática que a gente desenhou. Os demais, eles têm que correr atrás ali da cenoura, né? Eles têm que chegar o mais próximo possível do primeiro quartil, que é o que a gente fala que é redução de dispersão. Qual o maior trabalho do supervisor de uma operação? Reduzir a dispersão. A dispersão entre o primeiro quartil, o segundo, o terceiro e o quarto. E aí tem algumas alavanquinhas, né? O segundo quartil, você só precisa incentivar um pouco mais para ele chegar no primeiro. O terceiro, talvez esteja faltando treinamento. Talvez ele esteja com uma dificuldade de argumentação, né? Algum probleminha comportamental. Então a atuação ela é muito mais corpo a corpo. Já o quarto quartil, ali, normalmente, a gente tem um negócio que eu chamo de balanço de consequência, né? Você tem que treinar de novo, você tem que reciclar, tem que dar uma dura mesmo, mas ninguém pode arrastar a corrente muito tempo, né? Se ficar performando mal no quarto quartil 1 mês, 2 meses, 3 meses seguidos, aí é uma substituição, porque não adianta gastar muita energia. Já gastou 2, 3 meses e a pessoa não performou, a gente acaba substituindo esse quarto quartil, que são os low performers. E você falou aqui de incentivo, né? O quanto que o incentivo ajuda para melhorar a performance da operação? Ajuda muito, né? Ajuda muito porque o operador de telemarketing hoje, ele ganha o piso salarial, né? Então, quando você tem um incentivo agressivo, quando eu falo assim, incentivo agressivo, como é que eu desenho a minha operação? Eu desenho a minha operação para todo mundo conseguir dobrar salário. Então, é muito difícil hoje qualquer profissional no mercado chegar no escritório e ele ter a oportunidade de dobrar o salário dele. Com operadores, você consegue fazer isso, né? Porque se estiver ali produzindo bem, ele vai trazer o retorno suficiente para esse investimento. Então, o incentivo, pensa que você chega para uma pessoa e fala, olha, você ganha X, você tem a chance de ganhar 2X. Você só precisa
seguir aqui o script, só precisa vir trabalhar todo dia, né? Porque a esteira funciona. A ligação eu vou garantir que ela vai chegar em você. Você só precisa atender e converter. Então, quando você consegue colocar isso na cabeça de um operador ou de qualquer pessoa que seja, que ela tenha a oportunidade dentro do mês de dobrar o salário dela, é um incentivo enorme. E também tem os incentivos não monetários que são muito, muito eficientes. O que são incentivos não monetários? São coisas tangíveis que eles conseguem ver. Coloca uma televisão dentro do call center. Eu já coloquei uma moto no meio do call center. Eu já mandei 10 pessoas para Disney com acompanhante. Pensa, uma pessoa que tem um salário base ali, né? Hoje está mais ou menos uns R$1.300, R$1.400. Ele tem oportunidade hoje de ir para a Disney com acompanhante com tudo pago. Ele vai dar vida ali por você. Ele vai trabalhar muito, ele vai se esforçar além do normal. Então o incentivo faz total diferença. Aí nesse caso você está falando assim, qual era o tamanho da operação? Eram quantos operadores? Aí é uma operação de 2.000 pessoas. Tá, então você está falando assim, olha, tudo bem, o cara que performou melhor foi para Disney, mas quem está pagando a passagem da Disney dele são todos os outros 2.000 que se esforçaram e competiram para ir para a Disney também, né? Exatamente. Você consegue incendiar a galera, né? Não é só chega, senta e trabalha, não. Você consegue mostrar, olha, vamos lá, galera, tá ali, né? O prêmio tá aqui, é tangível. E se você conseguir que os seus 3 primeiros quartis performem um pouco a mais, esse um pouco a mais é muito mais no final, né? Porque a soma dos 3 quartis, todo mundo fazendo um pouco a mais, você vai pagar a passagem da Disney, você vai pagar a moto, você vai pagar qualquer coisa e seu resultado vai vir muito melhor. Você vai reduzir absenteísmo. Hoje, a média de um absenteísmo, né? A média de faltas dentro de um call center normal é mais ou menos 10% por mês. É super alto. Quando você tem esse tipo de incentivo, a galera não falta, porque ela não quer perder. Um dia que ela faltar, vai fazer diferença para chegar nesse objetivo. Você reduz turnover. O turnover também gira em torno de 10%. Ou seja, todo mundo troca 100% de um call center todo ano. Por quê? Porque 10% das pessoas vão embora todo mês. Então, dentro de um ano, você acaba trocando todo mundo. O incentivo não monetário, né, e o incentivo ali de comissão agressiva faz com que você retenha essa pessoa. Reter a pessoa faz com que você tenha que investir menos em treinamento, né, que era o problema original. Qual é o problema original? Capacitação. Aí você vai lá e capacita. Só que todo mundo sai todo ano, não adianta. Você também tem que fazer esse trabalho de retenção das pessoas para o seu investimento em capacitação conseguir perdurar. Uhum. Aí, eu estava fazendo a conta aqui, né? Você falou lá atrás, 180 LOAs, 50% de CPC, 50% de promessa. Então, um cara desses vai conseguir fazer 40, 50 promessas por dia, né? Bota incentivo e tal, mas, por exemplo, se para cada atendente, ou cada PA eu tenho... O 180 é por PA, né? Por operador, por né? operador. A PA faz o dobro porque são 2 operadores. Né? Tá, então se eu tenho 180, se eu tenho 50 promessas por operador, aí não vale a pena ir aumentando o número de operadores? Vou aumentando, porque cada operador que eu coloco eu vou receber mais. Não, porque aí você tem um limite de recuperação dentro do seu produto. Né? A recuperação de crédito, ela nasce lá na originação do crédito. Quando você precifica esse crédito, ninguém precifica inadimplência zero. Então, você já prevê que você vai ter um percentual de inadimplência. Para que serve todo esse incentivo? Para você chegar naquele percentual que você desenhou quando você fez a concessão de crédito. Você não vai conseguir passar daquilo, né? A menos que você suba o crivo e melhore muito, né, o score das pessoas que você está concedendo crédito, você não vai reduzir aquele que você definiu na sua precificação. Então não adianta colocar operador infinito, porque vai chegar uma hora que vai chegar
no pico. E aí é onde a gente começa a colocar tecnologia, né? Começa a colocar bot de voz, começa a colocar localizador, começa a colocar bot de WhatsApp, enfim, todas as tecnologias agora mais modernas do que esse call center tradicional que a gente está falando. Tá, então você está falando aqui que se ele tiver uma operação pequena para a quantidade de dívidas que estão sendo cobradas, você vai aumentando a capacidade, vai botando mais PAs e ele deveria estar respondendo, né? Até certo ponto. Até certo ponto. E depois você bota mais PA e não adianta viagem para Disney, não adianta nada que... Você só vai espalhar o resultado entre as PAs, né? Entre as PAs. E aí então tem que entender direitinho quanto que é o capacity ponto ideal, de equilíbrio. Né? Hoje eu desenho mais ou menos de 2 a 3 mil contas por PA. Então, de 2 a 3 mil devedores por PA. Por quê? Porque eu garanto uma intensidade de ligar pelo menos 10 vezes por dia para cada cliente. Então, é assim que eu faço mais ou menos o dimensionamento. Quantas pessoas eu preciso? Eu preciso de achar esse ponto de equilíbrio em que eu consiga ligar 10 vezes por dia e que eu consiga chegar naquela inadimplência que eu setei quando fiz a concessão de crédito. Tá, e provavelmente a tua conta é considerando uma operação de alta performance, né? Porque se a empresa tiver uma operação de performance média, talvez tenha que ser um pouco mais baixo, né? Ou trabalhar performance para chegar na... É uma operação de alta performance e uma operação que tem bastante canal digital. Então, por exemplo, um dos meus produtos hoje que performa super bem, eu tenho uma operação super enxuta de ser humano. Eu faço mais ou menos 3 milhões de chamadas com o ser humano e eu faço 30 milhões de chamadas com o robô. Uhum. A proporção é 10 para 1. E aí vai da estratégia, né? Para quem que eu vou gastar o meu recurso ser humano e para quem que não precisa gastar um ser humano e eu consigo colocar um bot que faz a mesma coisa que o ser humano está fazendo. Não, perfeito. Então, pegando o gancho aqui, né? A gente falou bastante aí da cobrança call center, né? Os bons tempos lá do Collections Lab, né? Aí você saiu da McKinsey e foi para a Principia, né? Depois que eu saí da McKinsey, eu ainda passei pela TIM. Tá. Toquei cobrança na TIM, operação bem grande, 14 milhões de clientes inadimplentes todo mês, né? Eu também respondia ali pelo churn. Telecom bem complicado, porque passou de 90 a 120 dias, você tem que desligar, então você tem que recuperar o crédito bem early stage. A gente conhece bem como funciona. Depois aí eu fui para Mutante. Na Mutante eu tinha a missão de criar uma operação de cobrança do zero em uma empresa que o foco é CX, tecnologia para a experiência do cliente. Então eu não poderia trazer o tradicional da cobrança, porque era contra os valores da própria empresa. Qual que era o desafio? Inovar. Né? O que dá para fazer tendo uma cobrança de alta performance, tendo uma operação que realmente recupera crédito, mas de uma forma que você mantenha a experiência do cliente. Esse foi o meu desafio lá na Mutante, eu criei aquela operação do zero. E depois fiquei ali 2 anos, aí sim acabei indo com mais alguns sócios fundar a Principia. E só para entender aqui, a Principia, o que ela faz? A Principia ela tem 2 produtos principais. Né? A Principia é um hub de soluções financeiras para a educação, com 2 produtos principais. Primeiro, para ensino superior, ela resolve o problema de fluxo de caixa das faculdades. Por que problema de fluxo de caixa? Porque no Brasil, se o aluno fica inadimplente, você não pode tirar ele de sala de aula, você não pode desligar o EAD dele. A única coisa que você pode fazer é não deixar ele ir para o próximo semestre. Só que você tomou 6 meses de inadimplência, né? Então ele paga a matrícula, né? Você tem ali um pouco de dinheiro no começo do ano, depois o aluno para de pagar, até porque não é uma CCB, então é Código de Defesa do Consumidor, você só pode dar 2% de multa e 1% de juros ao mês, que ele praticamente não sente, e aí ele deixa para renegociar tudo na rematrícula. Para o aluno, é perfeito. Para a faculdade, isso é desastroso. Por quê? Porque a maior parte do custo dela é fixo. É o salário, né? Folha salarial do professor, do staff, é o aluguel, enfim, ela precisa sobreviver. Então, o que a gente faz? A gente garante o recebível para a faculdade todo mês, para ela ter previsibilidade de caixa,
e eu assumo a carteira de alunos. O risco de crédito é de vocês. O risco de crédito é nosso. Né? Vocês avaliam o risco do aluno e garantem que vão pagar para a faculdade. A gente define o preço olhando a inadimplência histórica e garante aquele valor combinado com a faculdade todo mês. Então, todo mês ela tem a previsibilidade dela. Eu adianto dinheiro para ela e eu compro o crédito, né, o recebível da carteira inteira do semestre dos alunos. Tá, então, por exemplo, se a faculdade tem lá 20% de inadimplência, você já negocia e paga 80% para a faculdade pelaquela carteira. É isso. E aí agora você vai trabalhar a cobrança para ver se de 80 você faz ela valer 85, 90 e tudo mais, né? Eu precifico em cima, né? Não vou cobrar 80, talvez vou colocar 75, né? Vou adiantar 75 porque eu preciso ter ali uma margem para processar. Mas sim, a maior parte do ganho é na redução da inadimplência. Por quê? Porque a faculdade hoje, qual que é o core dela? É da aula, né? Ela não tem a expertise de máquina de cobrança, ela tem a secretaria. Não, e eu já tenho um hub preparado que eu vou colocando o aluno para dentro. Tem um preventivo muito agressivo, que eu garanto um pagamento em dia melhor do que ela teria. Eu tenho uma máquina de cobrança que começa muito cedo a dar a segunda via, a fazer lembrete. Eu tenho o Serasa, enfim, eu tenho todo o aparato de cobrança que a faculdade não teria, por não ser core dela. Ficaria muito caro para ela ter tudo isso. E assim eu consigo reduzir a inadimplência, que também impacta indiretamente na redução de evasão. Porque hoje no Brasil, a cada 3 alunos que entram na faculdade, só um forma. E desses 2 que vão embora, 80% alega que é por problema financeiro. Então, como eu estou ali tentando negociar, parcelando, fazendo todo o possível para a gente garantir que esse aluno se mantenha adimplente, né? Parcela no cartão, enfim, tudo que dá para fazer, a gente faz. Então, essa redução da inadimplência também impacta indiretamente no outro problema que é a evasão. Né? A gente acaba reduzindo a evasão. Esse é um dos produtos. O outro produto, aí já é crédito educacional mesmo. Né? Eu plugo meu hub de soluções dentro do site das escolas e na hora do checkout, se o aluno não tiver condição de pagar com cartão de crédito, e aí não é mais para ensino superior, é para qualquer coisa. É curso profissionalizante, infoprodutor, curso livre, curso de inglês, enfim. Vai do Python até o curso de fazer pudim. Tem absolutamente tudo. A gente pluga lá, embeda o meu motor de crédito e acabo parcelando, fazendo o clássico Buy Now, Pay Later, né, pro aluno, parcelo no boleto para aquele aluno que não conseguiu pagar com cartão de crédito. Isso para um aluno de escola e para quem está consumindo um infoproduto? É para qualquer um, assim, tudo que for educação, né, que ele qualquer pessoa que disponibilize algo educacional, né, em um LMS ali na internet, a gente consegue embedar o checkout, passa no meu motor de crédito e aí eu libero para ele o curso parcelado no boleto. E o risco de crédito é de vocês? O risco de crédito também é nosso, né? A gente avalia o crédito e assume a carteira, adianta o dinheiro para a escola e assume a carteira de crédito. Então, nos dois negócios, tanto para a faculdade quanto com, vou chamar isso aqui como quase que um gateway de pagamento de gastos de educação, vocês avaliam o crédito, tem a prerrogativa de negar e aceitando o risco é de vocês. Sim, e eu tenho um terceiro produto que é o Credit as a Service, que talvez se eu não aprovar, né, o crédito desse aluno, mas a escola topar, eu também deixo ele estudar, mas em vez de adiantar o dinheiro para a escola, eu faço só o processamento, né? Eu gero o boleto, mando o boleto e conforme o aluno vai pagando, eu vou repassando o dinheiro para a escola e mordendo um FII pequeno, que é o que a gente chama de Credit as a Service. Bateu no motor, não aprovei, mas se a escola estiver disposta a assumir o risco, nesse modelo eu não adianto para ela, mas eu também faço todo o processo de fazer billing, de fazer preventivo e de fazer cobrança para ela. E o risco de crédito é da escola? Aí é da escola.
E como é que vocês fazem para avaliar risco desses clientes? Aí é que está o segredo da Coca-Cola, né? A gente tem um time de dados sensacional, assim, pessoas muito boas. A gente olha birô de crédito tradicional, então a gente consome o SCR, a gente consome Serasa, a gente consome alguns outros birôs, né? Mas a gente tem um modelo interno. Eu acho que o que faz a gente ter uma boa aprovação, uma boa taxa de aprovação já passaram mais de 500 mil alunos dentro do meu motor de crédito. E como eu também tenho meu produto de Credit as a Service, que eu consigo ver o comportamento da vida de quem eu não aprovei também, então eu começo a olhar, né? Esse cara eu não aprovei e está pagando. Opa, qual que é o perfil de crédito dele? E isso vai retroalimentando o meu modelo de acerto e erro. A cada dia, né? A cada aluno que passa no meu motor vai ficando mais assertivo. Você tem uma base viva de inferência de negados, né? Exato. Então eu vou sempre recalibrando automaticamente o meu modelo. E a gente faz como se fosse uma fileira mesmo, né? O que tem a maior probabilidade de pagar até o que tem menos probabilidade de pagar, e encontra esse ponto de equilíbrio entre quanto que eu tenho que fazer de aprovação, qual que é o percentual de entrada que ele tem que dar, qual é o máximo de parcelas que eu posso fazer e quanto que eu tenho que cobrar de MDR da escola, né? São muitas variáveis que a gente consegue condensar ali, né, em modelos estatísticos, modelo com inteligência artificial, para fazer essa concessão de crédito. E qual o perfil desse aluno? Olha, tem de tudo, assim. É bancarizado, não bancarizado? Esse aluno normalmente é não bancarizado, a maior parte deles. Agora ele está bancarizado com a explosão dos bancos digitais, né? Eu acho que o conceito do não bancarizado, ele está meio que desaparecendo, porque qualquer pessoa agora tem pelo menos um cartãozinho ali de um banco digital. Não necessariamente ele tem crédito naquele banco. Às vezes ele só tem o cartão mesmo, né? Aquele cartão que é pré-pago. E ele não tem condição de pagar no cartão. A verdade é essa. Alguns cursos são caros, né? Eu quero fazer um curso de SQL numa boa escola. 7, 8 mil reais. Nem todo mundo tem esse limite num cartão de crédito. É aí que a gente salva, parcela no boleto para esse aluno e acaba dando acesso à educação a quem não conseguiria estudar. Mas também tem alunos de perfil altíssimo, que a gente vende cursos de medicina, né? De cursos de extensões para médicos. E aí é um perfil extremamente alto, mas que também prefere parcelar no boleto do que sacrificar um limite do cartão de crédito, por exemplo. E você acha assim que a tua capacidade de dar crédito, né, para o não bancarizado é equivalente, superior, inferior ao que os bancos fazem? Qual é a tua percepção? Eu acho que para o nicho que eu estou atuando, hoje ela é superior, porque eu tenho algumas informações a mais do que o banco. Como eu já tenho aquela base de estudantes vivo dentro do meu motor de crédito, hoje o banco ele olharia friamente, né? O Marco está querendo tomar um crédito de 7 mil reais, o score dele no birô é X, aqui dentro o comportamento dele é Y. Hoje eu consigo olhar todas essas coisas que o banco olhou e também consigo identificar se o Marco está comprando ou um curso que gera empregabilidade, por exemplo, um curso de Python, de SQL ou qualquer coisa que gere renda, ou se ele está comprando um curso de Fique Milionário em 3 dias. Né? Então, esse tipo de inteligência de saber qual é o comportamento dentro dos cursos, das macro áreas, ele é superior ao que o banco tem hoje. Eu consigo aprovar um pouco mais do que o banco, porque às vezes o perfil de score de crédito é igualzinho. É a mesma pessoa que mora na mesma região, né, tem o mesmo poder aquisitivo, mas um comprou um curso de hipnose e o outro comprou um curso de cabeleireiro. É totalmente diferente o comportamento da inadimplência. Então, esse tipo de inteligência que acabou ficando meu core dentro de casa, acaba fazendo eu ser superior nesse nicho do que o banco e conseguir aprovar um pouco mais. Você consegue avaliar o perfil de empreendedor daquele aluno e alguns indícios da capacidade dele de gerar caixa? De gerar renda.
Alguns cursos ele gera renda muito rápido e gera empregabilidade muito rápido. Você está falando para mim que o cara que faz o curso do pudim paga mais do que o que faz hipnose? Sim, é isso. Porque antes de terminar o curso, ele já está conseguindo fazer algo que gera renda, por exemplo. Né? Então, a grosso modo, né? Claro que tem as 1000 outras variáveis, mas cursos que têm empregabilidade, que geram empregabilidade, que geram renda, tendem a ter performance melhor do que outros tipos de curso. Uhum. Legal. E assim, você comentou rapidamente, né, do cobrança via robô, humana e tudo mais. E eu entendo que está relacionado com o momento que você passou pela Mutante também, né? É, é, como é que está a tua cobrança hoje, né? Porque assim, pelo que você explicou do modelo de negócio, a tua eficiência de cobrança vai determinar o resultado do teu negócio, né? Como é que você consegue aí conseguir esses pontos percentuais a mais aí de performance, de recuperação e tudo mais? Você falou que faz 3 milhões de chamadas humanas, 30 de robô. Como é que é isso? Isso, eu sempre falo que a cobrança não começa na cobrança. A cobrança começa lá na concessão do crédito. Então, a primeira coisa é a gente é extremamente criterioso na concessão de crédito. Isso é o mais importante. Não há milagre na cobrança se você errar na concessão de crédito. Então, eu sempre friso que metade do meu trabalho, quem está fazendo é quem está fazendo a matemática ali do crédito. Porque se ele fizer errado, eu não vou conseguir segurar o avalanche. A gente tem uma retroalimentação de informação diária que faz com que a operação seja um pouco mais eficiente. Pulou do crédito, o segundo princípio, né, e que eu já provei algumas vezes matematicamente, a melhor ferramenta da cobrança é o preventivo. É não deixar ficar inadimplente. Por quê? Porque o cenário do Brasil é 44% da população adulta devendo, negativada no Serasa. São 70 milhões de pessoas. Essas pessoas têm, em média, R$3.000 de renda. Só que eles devem, em média, para 3 credores, e em média eles devem R$5.000. Ou seja, o cliente não vai conseguir pagar todo mundo. Ele vai conseguir pagar quem chega primeiro, quem chega com a melhor oferta, ou quem faz um preventivo melhor. Então eu tento fazer de tudo, eu invisto bastante dinheiro para evitar inadimplência. E aí sim, é garantir que chegue o boleto pelo WhatsApp, é garantir que chegue por e-mail, é garantir que o app do aluno tenha um UX muito bom, porque não pode ter nenhum tipo de atrito, de nada que atrapalhe esse aluno conseguir pegar esse boleto. Eu também tenho que ter todos os meios de pagamento. Tem gente que vai pagar com Pix, tem gente que vai pagar boleto, tem gente que vai pagar com cartão de crédito. Eu tenho que facilitar isso. Porque quando eu facilito isso no preventivo, eu consigo aumentar a diferença. Eu já pilotei isso, né? A gente, ex-McKinsey, aquela mania de consultor, né? Piloto AB, né? Piloto controle. Eu já testei não fazer o preventivo e fazer o preventivo, né? São 10 pontos percentuais de diferença na cabeça, né? No dia do pagamento, e são 35 dias depois. 10 pontos percentuais do que vai para atraso? Rola 10%. E lá nos 35 dias, rola 2, 3%. Isso é muito dinheiro. Isso é catastrófico para a operação de cobrança, né? Eu aumento muito meu mailing. Eu perco a minha capacidade instalada. Então, o preventivo é essencial ser bem feito. Passou o preventivo bem feito e ficou inadimplente, e a gente já limpou bastante coisa, com 5 dias de atraso, eu começo o bombardeio. E aí o bombardeio eu vou ligar com 10 vezes por dia, eu também vou mandar o WhatsApp e eu também vou mandar e-mail. Putz, mas está gastando bastante dinheiro. Qual é o canal que dá certo? Esse negócio de qual é o canal que dá certo é conversa de 1917.
A cobrança é um pacote de iniciativas, é um pacote de canais. Às vezes não dá para saber realmente se ele pagou por causa do WhatsApp ou se ele pagou por causa da ligação. Mas qual é o fato? O que a gente sabe? Que 75% dos brasileiros recebem salário entre o dia 30 e o dia 10. Então, se eu não bombardear ali nesse começo, né, perto do vencimento, ele não vai ter dinheiro depois, né? A performance vai embora. Então, por isso que eu coloco bastante canal digital pro aluno conseguir se virar sozinho, conseguir pegar o boleto dele no e-mail, conseguir pegar no WhatsApp, conseguir, enfim, ele vai ter tudo isso disponível em qualquer canal digital e ligo bastante para ele logo na largada. E quando você fala de WhatsApp, você está falando aqui de usar web WhatsApp ou WhatsApp oficial? Sempre o WhatsApp oficial. Por que sempre o WhatsApp oficial? Ele é mais caro, óbvio, né? Tem muita gente que tem aversão a isso. Mas contra números não há argumentos, né? A taxa de pessoas que atendem o telefone hoje são 2%. Cada 100 chamadas, 2 vão atender. A taxa de resposta no WhatsApp é de 40%. Ou seja, você vai precisar fazer muita chamada para conseguir chegar naquela pessoa. E vai sair mais caro do que você pagar aquele envio de WhatsApp. E por que o oficial? Infelizmente, os fraudadores hoje são mais rápidos do que qualquer outro meio de barrar eles, né? De controlar eles. Então, virou uma febre no país fraude por WhatsApp, né? Enganar as pessoas. Por isso que a gente sempre frisa para os nossos clientes que só fale com canal oficial, né? Tiquezinho azul no nome. Então, é mais caro? É, mas eu garanto a segurança da transação e o meu cliente, o meu aluno sabe que ele está falando de verdade com a Principia e não com qualquer outra pessoa. E aí, só para ver se, quando a gente está falando aqui oficial, quer dizer que você está usando a API do próprio WhatsApp, que é uma API específica. E não tem uma pessoa usando um canal web. Não tem ninguém com o celular na mão, não tem ninguém no WhatsApp web. Eu tenho uma API com a Meta homologada, e aí você tem que subir um monte de documentação, você tem que provar que você é você mesmo, né? Tem uma série de normas de segurança. Então eu uso um WhatsApp que tem ali um tiquezinho azul mesmo que mostra que eu sou homologado e que tem um canal direto ali com a Meta, que o aluno pode ficar tranquilo que sou eu mesmo. E aí você não tem que esquentar a cabeça com essa parte de esquentar chip e tal, isso nem não nada, né? O que eu esquento a cabeça é a precificação da Meta, ela é dividida em 3, né? Então ela tem marketing, service e utility. O service é... O aluno entrou em contato comigo, né? Entrou em contato, foi lá no meu bot e pegou a segunda via. Isso aqui custa mais ou menos uns 10 centavos, né? Utility é, por exemplo, a autentificação de 2 fatores. Chegou o número no seu telefone para garantir que você é você mesmo. Isso vai custar, sei lá, 4 centavos. E marketing, que é fazer cobrança, custa de 40 a 50 centavos. Então, eu não me preocupo mais com chipeira, não me preocupo mais com essas coisas rudimentares que a gente fazia no passado, mas hoje eu tenho que ficar o dia inteiro ali garantindo que eu estou fazendo a estratégia correta de envio e recebimento de WhatsApp para controlar a precificação que é dividida nesses três blocos. Tá, para pegar um canal. E aí é pelo tipo de mensagem, né? Pelo tipo de mensagem. Então, se você muda o tipo de mensagem, você tem a mesma efetividade, mas paga, sei lá, 10 vezes mais. 10 Exato. Vezes... Então, tá. a gente está sempre ali pilotando para garantir que mantenha o custo baixo. Eu bombardeio, mas tem um controle bom de custo também. Mas você falou várias vezes bombardeio, né? O que é bombardeio? Explica um pouco melhor. Eu estou devendo, né? O que acontece comigo, né? Intensidade. O bombardeio a gente chama de intensidade. O que significa isso? Eu preciso te lembrar que você está me devendo e que você precisa pagar o quanto antes.
Isso pode ser de algumas formas, né? Pode ser eu te ligando 10 vezes por dia, pode ser eu te mandando uma mensagem dizendo que você vai para o Serasa, pode ser eu te mandando e-mail e pode ser eu fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Quando a gente fala bombardeio, eu controlo a intensidade conforme a necessidade. Porque aí a gente volta lá na concessão de crédito. Eu sei quais são os alunos que têm alto risco, médio risco e baixo risco. Uhum. Para o baixo risco, basta um lembrete. Amigo, você esqueceu de me pagar. Toma seu boleto. Ele vai pagar. Porque ele é um baixo risco, a gente já sabia quando a gente fez a concessão do crédito. Para o médio e alto risco, esse é aquele camarada que pode estar naquela situação de dever para mais de um credor. Então, se eu não chegar com mais intensidade, né? Falar com ele, tentar falar com ele mais vezes, mandar mais ações para ele do que o meu concorrente, né? Do outro credor que ele está devendo, ele vai pagar o outro e não vai me pagar. Então, quando a gente fala bombardeio, é um sinônimo de intensidade. É garantir mais ligações para aquele de médio e alto risco para que ele te priorize na hora que ele decide fazer um pagamento. E aí, quando você fala ligações, é uma pessoa ou é um robô que está ligando? Ambos. Aí, dependendo de qual risco, eu defino se vai robô primeiro ou se vai humano primeiro. Mas, normalmente, 9 de 10 vezes é um robô ligando. E esse robô já liga, ele já identifica se é um ser humano ou se é uma caixa postal, ele já consegue confirmar o CPF para ver se é a pessoa correta, ele consegue negociar, né? Tanto à vista quanto parcelado, e também consegue discutir o prazo de pagamento. Ele faz tudo isso e no final ele ainda manda o boleto por e-mail e por SMS, a linha do código de barras. E aí é um robô de voz, então ele vai conversar com a pessoa normalmente, vai interpretar o que a pessoa está falando, vai responder. Exatamente. A gente chama de NLP, né? Aquele robô que ele entende voz, né? Ele tanto fala quanto ele entende voz. Ele faz... É difícil calibrar, né? Você tem ali vários sotaques no Brasil. Às vezes, só o alô tem pelo menos umas 50 variações. Alô, oi, pronto, fala, e por aí vai. Então, com o tempo, a gente vai calibrando, colocando mais inteligência nesse robô. Agora, com a inteligência artificial, fica um pouco mais fácil, né, de condensar tudo isso. Antes era na mão, antes tinha que cadastrar um por um e pilotar para ver se ele está entendendo tanto número, entender data. Não, eu quero pagar no dia X. O robô também entende data, o robô também entende todos os artefatos básicos ali de cobrança, né? Não, eu só consigo pagar R$100 de entrada. Então, ele vai conseguir capturar isso e tentar trazer a melhor oferta possível. E assim, esse robô, ele performa bem quando você compara com o humano? Como é que... Ele performa melhor que o humano. Por que ele performa melhor que o humano? Porque a capacidade instalada dele é maior. Ele trabalha às 12 horas ininterruptamente, né? Ele não faz pausa, ele não falta. O robô consegue fazer muito mais chamadas simultâneas. Não vai para Disney? Não vai para Disney, não dá trabalho. Qual é o trabalho que esse robô dá? É manter ele sempre alimentado. Você tem sempre calibrando ali, porque às vezes a operadora de telecom muda a sinalização. O ocupado era 2 bips, virou 1 bip. Você tem que ir lá e recalibrar para o robô entender. Mas é muito mais um trabalho de suporte, né, de melhoria contínua no robô do que gestão de pessoas, e ele tem uma capacidade instalada maior. Tá, você me descreveu aqui que você tem uma produtividade maior, né? Então, assim, talvez se a pessoa faz uma chamada, o robô consegue fazer mais de uma nesse mesmo período. Mas a conversão também é equivalente ou não? Não, ele converte menos percentualmente, só que a quantidade que ele faz é tão maior que o net dele é melhor. Compensa. Né? Compensa. E tem muitas vezes que é uma atividade simples, né? Que a pessoa quer só o código para pagar, uma coisa assim, né? Normalmente, em cobrança, são atividades simples, né? Ele quer a segunda via, ou ele quer parcelar, ou ele quer algum outro meio de pagamento.
Qualquer uma dessas três coisas dá para resolver de forma automatizada, né? Agora, o que vai para o humano? Quando tem algum problema normalmente, né? Não, minha fatura não é R$ 500, minha fatura é 450. Aí o bot realmente não resolve. Mas normalmente todas essas etapas do funil de cobrança já está bem maduro, tanto o bot de voz, quanto o bot de texto, quanto o bot de inteligência artificial no texto já consegue resolver, e o de inteligência artificial resolve muito mais coisas ainda, né? Ele ainda é bem melhor do que esses dois anteriores. Então no WhatsApp você tem pessoas ou é só robô? Eu tenho as duas coisas, mas o robô faz uma retenção altíssima que chega a 80%. Tá, então assim, 80%. Primeiro passa pelo robô e depois vai para o humano. Depois vai para o humano, né? Então você está falando que 80% quer dizer que cada 5 que caem, ou ele resolve 4 e uma você vai passar para uma camada acima, né? Isso, vai para o ser humano, porque era alguma coisa que o bot não conseguiria resolver. E o que você vê de tendência, assim, né? E, ó, a gente conversou lá do Collections Lab, né? Qual é a taxa de ocupação e tal. E agora falou, ó, o robô tá falando, tá cobrando, tá com uma boa performance. O que você vê de tendência aqui, quando a gente fala aqui de crédito e cobrança? Eu acho que o mercado ele está ficando mais maduro com essas tecnologias. A inteligência artificial ela avança mais rápido, né? Em um ano ela avança o que as outras tecnologias levaram 10 para avançar. A tendência natural é modelos de crédito melhores. Então, acho que a taxa de acerto no crédito ela vai ser melhor. E você vai ter operações mais enxutas e melhor qualificadas. Eu acho que a tendência natural é que você não tenha mais aqueles call centers gigantescos. Acho que isso ficou no passado. Você tenha call centers menores e mais qualificados, né? Para resolver problema mesmo. Porque hoje a inteligência artificial já está resolvendo boa parte do que a gente não conseguia resolver. O meu bot de inteligência artificial mesmo, né? Por onde eu comecei, todo mundo fala de inteligência artificial como se fosse um algoritmo da NASA, né? Mas ela serve para resolver problemas banais que deveriam vir primeiro do que o algoritmo da NASA. Por exemplo, eu tinha uma retenção altíssima no bot e tinha um NPS ruim, né? Uma PSAT ruim. Qual que era a lógica? Eu não conseguia entender. Como é que retém tanto e o cara não fica feliz com ele, né? Eu fui lá, fui abrir conversa, fui ler, né? Não esquece a matemática, deixa eu ler as conversas. Aí eu comecei a perceber que o óbvio não é óbvio para todo mundo. A gente está muito na região aqui sudeste, o resto do Brasil tem uma diferença de tecnologia ainda, de percepção de tecnologia. As pessoas ficavam em looping no bot. O bot perguntava o CPF. A pessoa digitava com ponto e traço. Aí falava, não, eu quero só os números. Aí a pessoa, não, eu já disse que o meu CPF é. E o bot ficava, não entendi, senhor. Né? Ficava nesse looping eterno, a pessoa brigando com o bot e o bot falando que não entendeu. Inteligência artificial não importa qual seja o jeito que ele escreve o CPF. Hoje, pode escrever com XYZ, colar a imagem, tirar uma foto do CPF dele, o bot vai entender. Então, hoje, a nota do meu bot de inteligência artificial já é melhor do que a do meu ser humano. É incrível, né? De satisfação? De satisfação. Eu queria empatar, né? Minha meta original era empatar, mas hoje o operador de telemarketing ele é mais frio que o bot. Né? O operador responde sim, não. O operador é frio, ele parece mais bot do que o bot. Eu vejo como tendência essas coisas que são pequenas hoje na inteligência artificial continuarem avançando para os outros nichos dentro da empresa, né? Dentro de crédito em cobrança. E aí ler imagem, entender comprovante de pagamento, a régua de cobrança ela se autorregular, porque régua de cobrança é um negócio mega ultrapassado, né? Com X dias eu faço isso, com Y dias eu faço isso. E você depende da pessoa que está desenhando lá ter um bom discernimento. Para mim, a tendência natural é que com inteligência artificial
não exista mais a régua de cobrança. Que a inteligência artificial saiba, olha, o Jorge tem um perfil melhor, né? Só já manda o lembrete para ele. O Marco, ele tem um perfil pior, ativa o robô com 2 dias de atraso. Então eu acho que a tendência é que a régua morra e que a gente tenha um orquestrador muito mais inteligente por trás e que isso vai melhorar a recuperação, diminuir churn, enfim. A tendência é que, bem rapidamente, a inteligência artificial avance para outros nichos que não é só o atendimento, né? Não é só aquele bot que faz coisas simples de cobrança. Uhum. Não, muito bom, muito bom. Acho que a gente pegou aqui todo um histórico, né? Desde o atendente de call center, né? Discando na mão. Discando na mão, aí uma operação de cobrança, principalmente early stage, mas early late stage, muito focado em discador preditivo, alta performance, né? E depois essa migração aqui para a questão dos robôs, o WhatsApp, né? É muito bom, cara, muito bom. Então, assim, para você que está mergulhando aqui na questão de crédito, cobrança, né? Olha só o que a gente viu de evolução, né? Grandes tendências. Eu comecei a ter mais contato com cobrança nessa época do Marquinhos, que ele começou a falar de call center, tudo, e para a gente era a realidade. Você vê hoje, isso é uma fração, né? Uma fração do potencial que você pode cobrar e tudo mais. E talvez a gente esteja só no começo, né? Da potencialidade quando fala de GenAI, quando fala de inteligência artificial, né? Então, assim, é assustador, né? Assim, para onde vai chegar, né? Então, você que lida com isso, gosta de cobrança, compartilha, né? Passa aqui esse aprendizado, é prático, né? Então, a gente falou aqui, tanta coisa prática aqui, que se a pessoa for vendo aqui, acho que já dá para dar uma melhorada na operação, né? O MBA da cobrança. O MBA da cobrança, é isso aí, cara. Marcos, obrigado, cara. Obrigado aí pela sua dedicação aqui, pela sua aula, né? E uma coisa muito prática, né? Então, eu acho que isso é bem legal, cara. Não, obrigado você pelo convite. É sempre uma honra conversar com alguém, um guru de crédito, né? Alguém do nível tão alto. Muito bom, muito bom. Acompanha a gente aqui no canal, compartilha com quem tá envolvido com crédito e cobrança. Tá imperdível. Um abraço, até o próximo.